se você acredita que alguém pode se beneficiar com essa informação sobre fotografia, fotogenia, manda para alguém essa live. Aí, vai valendo um pouco olhar aqui. Só para ter uma... Isso aí! Isso, mas eu queria continuar nessa tela aqui. E aí, meu irmão? Em primeiro lugar, eu queria saber, cara, quero que você fale para mim, para todo mundo aqui, como é que tá rolando essa experiência da sua fotografia, né, do seu Dança em Pausa. E essa fotografia que é nova para todo mundo, né? Como fotografar à distância, online, virtual. Quero que você fale sobre isso aí pra gente. Cara, primeiramente, assim, é um prazer estar aqui conversando contigo, porque a gente tem uma história muito bacana na fotografia e nas artes como um todo. Então, assim, é quase que um ciclo, né? Que se fecha e abre outro, e a gente está nesse... Um déjà vu constante. Constante, cara. Então isso é impressionante. Uma coisa que eu senti, cara, assim, pra mim foi bem drástico, né? Acho que pra você também foi bem drástico. A gente simplesmente se viu do nada não podendo fotografar. A gente, de um dia pro outro, não podia fotografar. A gente precisa das pessoas para fotografar. A gente é especialista em pessoas, e aí como é que faz? Se você não pode entrar em contato com elas. E assim, todos os equipamentos, tudo que a gente investiu e investe durante anos, de repente a gente viu o material parado e não sendo possível utilizar. Sem sua arte, né? Isso é muito sem minha arte, porque é tão interessante isso, que a fotografia ela tem uma força tão potente que só quem fotografa sabe. Ela move a gente no dia a dia, a gente acorda, a gente já não olha o mundo da mesma forma. O mundo muda, né? É como se a gente realmente colocasse uma lente na frente e consegue enxergar além, né? Então... É legal falar isso, só um parênteses aqui, Mano. Que aí você me falou e me veio essa ilustração na mente, porque não só os fotógrafos hoje em dia, mas as pessoas de um modo geral, por terem mais acesso a câmeras com a qualidade melhor e o advento da internet, as pessoas estão percebendo a força que tem uma fotografia, né? E elas estão começando a brincar com isso, né? E o interessante, cara, é que assim, isso partiu de um projeto artístico de uma artista fantástica que mora lá no Texas, uma amiga nossa, e ela precisava fazer um projeto e ela mesma ia fazer foto de uma modelo que ela tinha contratado. Ela falou assim, putz, eu ia contratar, mas a modelo não vai poder vir agora também aqui para fazer a foto, eu também não sou fotógrafa, eu ia fazer mais ou menos... Será que vocês não me ajudam? Como é que eu faço? Eu falei assim, vamos testar uma coisa pela internet? Vamos fazer um teste? Você liga aí o FaceTime, o Skype, a gente vai tentar de algumas formas ver o que acontece. E a gente fez, cara, e foi uma experiência interessantíssima, porque é como se um portal se abrisse. E aí a gente vê que a fotografia não está na câmera mesmo, não está na nossa técnica total ali de que câmera que eu tô, é a melhor, não é a pior, é a nova. Não, qual é a resolução? A resolução agora a troca, cara, é impressionante como isso muda a fotografia, porque aí você vê que realmente você a fotografia está no olhar, né? Está no seu modo de ver o mundo. E esse modo de ver o mundo pode ser de qualquer forma. E a gente descobriu essa forma agora online, né? Essa forma de você continuar tendo esse fervor e esse calor de fotografar alguém, dirigir, ver nuances. Por mais que você não esteja ao vivo, cara, você consegue, através da sua voz, dirigir a pessoa do outro lado e fazer com que ela também se sinta num estúdio fotográfico. Isso foi impressionante. Então, a partir disso, a gente teve essa ideia de voltar a um projeto que a gente já tinha, que era Dança em Pausa, que é o projeto dessa foto aqui, ó, que é o projeto de movimento com dança, onde eu busco principalmente o improviso, né? Que eu costumo falar. Cássio, só uma pausa aqui. Duas coisas. Manda. A Gabi Germano acabou de entrar, uma baita atriz, Gabi, uma baita bailarina. Beijo, Gabi. Inclusive, ela é de Campinas, mora em São Paulo, mas é uma pessoa que você falar para fazer o ensaio Dança em Pausa, cara. Ela é uma baita artista, uma baita bailarina. E aí, a Thaís perguntou aqui se a gente já fez ensaio online.
Thaís, é justamente sobre isso que a gente está falando, sobre esse projeto que o Cássio desenvolveu, da Dança em Pausa, e como ele desenvolveu esse projeto com as pessoas online. Exatamente. Online bala. Não, e aí o que aconteceu? A gente tinha esse projeto, que era um projeto de dança, não necessariamente um projeto de dança. A Dani, minha esposa bailarina, artista, máquina de ideias, que você conhece muito bem, ela teve uma ideia, chegou do nada para mim uma vez no estúdio e falou assim: nossa, eu queria fazer foto de dança, eu queria fazer foto dançando para um projeto, mas eu não queria aparecer. Eu não queria me maquiar, eu não queria aparecer. E eu falei: nossa, pô, que desafio, né? Assim, porque a gente está sempre tendo ao contrário, né? A pessoa chega pra gente e fala assim: nossa, eu queria uma foto, mas você me deixa bonita? Você vai passar um Photoshop, não é? E aí, quando a gente começa o ensaio, a gente descobre que a pessoa só não foi bem dirigida, né? A pessoa só não foi bem colocada e para mostrar o que ela realmente tem de fotogênico, de bonito. E aí eu falei: tá, vamos lá, vamos tentar, um desafio, né? A gente gosta de desafio. Aí eu montei uma luz. Falei assim: vamos fazer uma luz só de contra, uma luz de contra, onde eu vou mostrar mais silhueta, mais um pouco da pessoa. E aí começaram a sair essas fotografias aqui. Eu falei: isso é interessante, né? E aí a gente começou a fazer com mais pessoas, mais bailarinos, artistas que eram próximos da Dani. A gente começou a fazer com mais gente e a coisa começou a ficar muito boa. E aí a gente começou a ver uma identidade através dessas formas, né? Que era impressionante como realmente aparecia uma identidade. Por mais que a pessoa não estivesse aparecendo. É como quase que uma aura, né? Na fotografia. E cada um tem sua digital, né? Eu imagino que na dança, cada um tem... Por mais que o passo seja igual, cada um tem uma digital ali, né? Para expressar esse passo. Total. E o interessante do improviso, quando a gente está dirigindo alguém para fotografar, a gente busca na pessoa, né, a verdade dela. A gente fica ali tentando encontrar a verdade dela na fresta, né? E na dança, como a pessoa está improvisando, porque o grande lance era a pessoa improvisar, eu também estou improvisando daqui. Sim. Porque eu tô com a porta semi-aberta ali, tentando enxergar essa identidade. Então, é um improviso que eu até falei para Dani, depois de um tempo eu fui pensando analisando, né, que é um improviso porque eu não faço muitos cliques, não é aquele clique que dispara um monte de foto para poder pegar uma e escolher uma, não. A foto que está aqui é a foto que eu cliquei. É a foto que aconteceu naquele momento. Então eu tento antecipar aquele momento. Só que é tão interessante porque ao antecipar esse momento e fazer poucos cliques, é como se a gente estivesse fotografando no filme. Porque você aperta o clique, tenta antecipar e aí você fica esperando um segundo chegar a foto para ver se você conseguiu acertar. Para quem não é da fotografia, gente, quando ele fala em fotografar no filme, são os filmes analógicos mesmo. E a diferença brutal entre fotografar digital e analógico é que se você tinha 2 rolos de filme, você tinha ali 24 fotos para fazer e acabou. E acabou. Hoje no digital a gente tem milhares, né? Só que é esse problema, né? Esse é um grande problema, né? Porque quando a gente tem muita facilidade... É um problema-solução. É um problema-solução, mas isso também deixou a gente muito viciado na quantidade de fotografia, né? A gente começou a exagerar também, porque, já que eu tenho aqui muita possibilidade, então eu vou fazer bastante. A gente sabe que a diminuição da caixa, né? Quando você tem menos possibilidades, você acaba ficando mais criativo, né? Porque você tem uma limitação criativa ali que te ajuda a ampliar, a ser um cara que tem que pensar mais, que não tem tantas facilidades. Então eu me coloquei com esse desafio. Eu falei assim: vou tentar fazer a foto do improviso, do meu jeito, tentando achar o clique. E eu comecei a perceber que o que eu estava encontrando era a fotografia pura, aquela fotografia que tem movimento, aquela fotografia, não por causa do movimento, mas que tem um movimento interno ali nela, acontecendo. Eu acho que é um movimento duplo, da pessoa que está ali fazendo um literal movimento e o fotógrafo que está nesse movimento dessa conexão, porque eu acredito que a foto acontece na conexão. Se você sai disparando, é ali um processo mecânico, não há uma conexão, né? Mas como é que foi isso de você partir para o ensaio virtual com o Dança em Pausa? Não, então, e aí a gente acabou fotografando muitos bailarinos, né? Acho que cerca de 20 bailarinos para esse projeto. Aí chegou um momento que a gente parou e deixou ele em pausa. E esse projeto começou em 2015, né? Não é um projeto que começou agora, ele começou em 2015. Aliás, ele começou muito antes, quando a Dani já pesquisava sobre dança. E aí, quando a gente realmente se encontrou na vida,
a gente conseguiu fazer esse projeto realmente tomar um outro caminho. E aí, cara, eu me vi parado em casa, sem poder fotografar, sem poder pegar minha câmera. Falei, vamos lá, vamos tentar. Aí eu tinha feito esse ensaio com um artista, que foi um ensaio meio improvisado, né, meio tentando entender como funcionava esse sistema. E aí eu descobri o sistema do FaceTime, que dá para você fazer também pelo Skype. E eu falei, Dani, vamos fazer uma coisa? De repente acordei com essa sensação assim de que a gente podia fazer alguma coisa ligado com a mesma proposta do Dança em Pausa, mas tentando encontrar essas artistas, bailarinas ou artistas ou cantoras, ou enfim, que estavam em casa também clausuradas. E no primeiro ensaio a gente já falou, nossa, é isso. Que a gente acabou usando, em vez do tecido das roupas das pessoas, a gente usou os lençóis da cama dessas mulheres. E aí a gente teve uma ideia de fazer com 40 mulheres, simbolizando a quarentena, né? E aí o Dança em Pausa, que a gente antecipou lá atrás, acabou fazendo mais sentido esse nome, né? Essa dança na pausa, aí essa pausa que a gente está. É muito especial. E como é que foi o retorno das pessoas quando você terminava um ensaio como esse? Então, o interessante, cara, é que assim, a gente percebeu que a fotografia é apenas um pretexto para a gente se conectar, para a gente estar junto, para a gente se conhecer, para a gente olhar um no olho do outro. Se tornar disponível um para o outro, né? Entender o outro, olhar cada detalhe do outro e tentar, de alguma forma, mostrar para ele, olha o que eu estou vendo de você. Olha como você é. E olha o que você é e olha o que você pode ser. Né? E é interessante porque, assim, no caso do Dança em Pausa, que tem, vamos dizer, que 80% das pessoas que a gente fotografou são bailarinos mesmo, né? De profissão. O interessante é quando as pessoas olham as fotos, porque eu não estou buscando fotos prontas. E eu sempre busquei isso, que é o entre, né? Da onde eu estou vindo para onde eu estou indo. Então, simplificando assim o projeto, frisando no quarto, que é um lugar onde a gente poderia colocar essas artistas num palco, porque a sua cama como se fosse uma referência ao palco. Então a gente usou a câmera também um pouco para baixo, de baixo para cima, para poder dar essa visão de como nós estivéssemos assistindo a um espetáculo. Sim. O espetáculo dessas mulheres artistas dançando em suas camas, sabe, nesse encontro com o sagrado, com o ciclo do dorme, acorda, cuida do filho, marido, é loucura, volta para cá. E esse turbilhão, né, de sensações, de um dia tá feliz, outro dia tá triste, outro dia tá enlouquecida. Então a gente está conseguindo encontrar, assim, pessoas, que acho que o mais interessante que a fotografia me trouxe foi encontrar pessoas maravilhosas, assim, pessoas que têm tanto a oferecer e às vezes não sabem, porque não tem... A maioria das vezes elas não sabem que podem, e eu acredito que é assim na vida, né, irmão? Então, exatamente. Quando a gente vai fazer um paralelo, aí eu, assim, ouvindo você me falar isso, e dentro de todas as reflexões que eu tenho como ser humano num cenário que a gente vive hoje, como é que eu vou entrar em campo depois de tudo isso, sabe? E aí eu imagino você também. Como é que vai ser o seu contato em relação às pessoas? Como é que vai ser essa troca na fotografia? Porque a gente sempre teve esse olhar para o outro pela escola de atores, né? Que a gente vive isso, né? O trabalho do ator, principalmente, é você ler o outro. Você lê o outro para você conseguir entrar na vida do outro de uma forma muito verdadeira, né? Você não precisa fazer o que aquele personagem faz na ficção. Você não precisa fazer isso na vida real para poder mostrar essa verdade, mas você precisa entrar ali naquela história de alguma forma. E a gente percebeu isso na fotografia quando a gente vai fotografar as pessoas, e as pessoas nunca tiveram nenhuma experiência dentro de um ensaio fotográfico. Olha, eu nunca fui fotografado, tô nervoso, não sei o que fazer. Então, dentro das minhas reflexões, tudo que a gente já passou, eu já fui modelo, já fui ator, então todas essas informações, quando a gente consegue colocar um conforto no outro, exatamente, a foto vem mais fácil, vem mais rápido. E aí quando você fotografa a mesma pessoa pela segunda vez, num outro momento, você já percebe que aquela digital já está na pessoa, aquela informação já está na pessoa. Então, não consegue desver, né? Isso alimenta muito. E aí,
eu imagino que essas pessoas que estão passando por essa oportunidade de fazer esse tipo de ensaio deve ser uma experiência incrível. Quando é que vocês vão fazer com homens? Tem até a Adri aqui, ó. A Adri que entrou aqui agora há pouco. A Adri fez com a gente também ensaio, uma grande artista. A Adri não é bailarina, e o ensaio dela ficou lindíssimo. Você fotografou a Adri também, Adri Baré. Eu fotografei. A Adri tá aqui, é. A Adri é uma artista fenomenal, assim, uma pessoa também. E eu acho que tem muito disso, assim, cara. Interessante você falar isso da Adri, porque eu tô lembrando do dia que eu fotografei, e foi um ensaio que fluiu bastante. Foi um ensaio que não teve, sabe? Rolou legal. E eu percebo que isso aconteceu porque ela já passou pela experiência de um fotógrafo que deu muita informação para ela se sentir mais segura. Sim. Não é isso, Dri? Diga aí. Diga aí, Dri, é isso mesmo. Se a gente está certo, se a gente está falando e bobagem. É isso aí. O que é que eu imagino? Quando a gente vai procurar cursos, quem quer se tornar fotógrafo? Ou se não, várias pessoas que chegavam lá no estúdio, quando eu trabalhava na Mega, eu tentei procurar alguma coisa na internet para saber o que é que eu fazia. Então eu fico imaginando, puxa, tomara que essas pessoas consigam ter acesso a esse tipo de informação, porque hoje você está com o seu celular, você consegue saber como você tirar uma foto melhor sua. Sim. Né? E hoje em dia a gente precisa saber disso, né? A gente precisa ter essa informação, né? Porque, olha lá, a Adri falando aqui, ó. Tive a alegria de aprender com vocês dois, olha lá. Aí, massa. Aê, Adri! Que massa! E aí, eu acho que é isso, cara. Eu percebo, assim, dos cursos que eu fiz, a gente compra muito curso fora do país, há muito tempo já. Há muito tempo, muito investimento. Porque a gente percebeu que a maioria dos caras lá fora, eles querem se tornar um profissional mais completo. Então, o cara sabe fazer tratamento de imagem, o cara sabe dirigir as pessoas, o cara sabe fazer a luz. Porque na hora que ele tiver que delegar isso para um profissional, eu vou mandar o tratamento para uma outra pessoa. Se a foto vem com algum erro ou alguma coisa que você não gostou, você sabe discutir com o profissional o que é que pode ter dado errado. Total, mas isso é em qualquer área, mano. E o que acontece assim, é interessante como as pessoas acham que um fotógrafo não tem que saber de todo o resto. Só que um fotógrafo de pessoas, ele tem que saber de pessoas, cara. Não adianta ele ter ele ser super técnico, ele ter a melhor câmera, ele ter a melhor luz, ele ter um set violento de filmagem, de foto e tal. E na hora de ter o contato com a pessoa que está ali na frente dele, principalmente se a pessoa não é uma pessoa que tem experiência. Tem experiência. Tudo isso vai por água abaixo. E a gente sabe disso, que as pessoas inexperientes são muito maiores do que as pessoas que têm experiência nesse mercado. Sim. Então, quando a gente fecha o mercado dessa forma, onde, você pode ser fotografado, acho que principalmente agora, a gente tem que pensar de uma outra forma. A gente não tem mais essa coisa de, você ter que se encaixotar nesse perfil, que é o perfil que é fotografável. É isso. Sei lá, acho que é a indústria que... Eu acho assim... Isso já mudou bastante, claro. Já mudou. Então, mas potencializou muito, assim, por causa do advento da internet. Sim. As revistas definiam muita coisa em relação à moda e uma estética de beleza. Só que as pessoas não tinham acesso às revistas como tem acesso à internet hoje. Então, você tem acesso a quantas contas do Instagram, por exemplo. Então, você vê ali muita coisa que, inclusive, é manipulado, né? Sim, e as total. pessoas acreditam que aquilo é real. Mas uma coisa, Adriano, uma coisa só pegando esse gancho que você falou, é interessante... Olha, peraí. Olha a Marilene aqui, ó. Eu já fotografei ela dizendo aqui, a dica do pescoço é tudo, amei. A gente vai falar um pouquinho depois, no finalzinho, a gente fala um pouquinho dessa dica do pescoço. Para quem não sabe, aliás, eu vou fazer um parênteses aqui. Para quem não sabe, eu aprendi grande parte do que eu sou como fotógrafo com você, com o Adriano. A história, encurtando aqui, foi assim. Isso que a gente pulou um pouquinho o assunto, mas eu, quando comecei na fotografia, eu costumo dizer que eu comecei pelo meu olhar, né? Porque a gente estudava na escola de atores Wolf Maia, eu conheci o Adriano lá, e a gente virou estagiário praticamente na escola, era o faz tudo, né? A gente era o Severino lá que faz tudo, e a gente acabou aprendendo de tudo. Levantamos o teatro na Ir Belo, praticamente nas costas, comprando todas as coisas.
Então, assim, a gente é muito grato ao Wolf Maia por ter acreditado na gente, né, e ter dado essa oportunidade. Essa oportunidade foi fantástica, porque a gente eu trabalhava na câmera, no boom, a gente editava, a gente fazia tudo no estúdio, né? Então a gente, sem querer, foi treinando o olhar. E sem querer, a gente percebeu que quando a gente começou a trabalhar na escola e ver como que os técnicos olhavam pra gente, o que eles queriam, o que aconteceu foi que nós melhoramos como ator. Mas eu, quando comecei na fotografia, eu estava em Campinas e eu falei, putz, eu preciso comprar uma câmera. Eu já tinha uma câmera, mas era uma câmera assim, profissional. E eu quero ser fotógrafo. Quero ser fotógrafo, e eu tinha pegado um trabalho, e assim, eu precisava de uma câmera profissional. E aí eu lembro que você já estava fotografando há algum tempo, bem antes disso. E aí eu falei, pô, a única pessoa que veio na minha cabeça foi o Adriano. Liguei e falei, você tem uma câmera aí para me emprestar, para vender? E eu lembro que eu comprei minha primeira câmera, que era a sua, que você tinha acabado de comprar outra e estava guardada. Exatamente. Eu lembro que eu fui para e eu fui para São Paulo, comprei a câmera, fiquei enlouquecido, né? Porque, putz, era um mundo novo que estava se abrindo. E eu lembro de você me ajudando em tudo. Assim, cara, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, olha, você assim. Então, assim, durante muitos anos eu me espelhei em você. Diretamente, assim mesmo. Copiei você, assim, você ia pra Mega, cabo a rabo. Você ia pra Mega, ficar lá comigo na diária. Eu ia na Mega vendo você fazer 30 ensaios por dia lá. Eu falei assim, meu Deus, como esse cara consegue fazer tanta foto de gente? Como ele consegue se comunicar com essas pessoas e criar esse caminho para conseguir chegar na pessoa e não ficar com vergonha? Eu tinha vergonha de ver você dirigindo. Eu falei, caraca, acho que eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu vou parar. Eu vou parar de fotografar. Eu não vou nem começar, quer dizer. Quantas vezes você viu alguém chegar lá e falar assim, não sei o que eu estou fazendo aqui, não sou fotogênico, o ensaio não vai dar certo? Quantas vezes você viu isso acontecer, irmão? Nossa, cara. Que a primeira coisa, não sei se você sente isso, né? Mas eu acho que sim, você já sentiu muitas e muitas vezes. A gente já fez muito trabalho junto, já fotografando pessoas junto, e a gente sempre conversa praticamente quase todo dia. Quando aquela pessoa chega no estúdio para fotografar e a gente conversa, você tenta criar aquela conexão, né? Sim. E aí no primeiro clique você sente, caraca, para onde eu vou? Peraí. Porque assim, a pessoa, ela tá totalmente vazia dela mesma. Sim. Isso é muito doido. Você já sentiu isso como se você olhasse para a pessoa e você não vê nada ali dentro. Porque o cinema traz um pouco disso, né? O olho, não tem nada ali dentro. Brilho, né? Ela não tá pensando em nada, ela não tá sentindo nada. Ela tá movida pelo medo, né, irmão? Exatamente. É como se fosse um bloqueio que ela criou ali. É como se você fosse fazer uma prova na faculdade ou na escola, mas você não estudou. Você acha que tá sabendo e tal, porque eu vi algumas aulas, mas não estudou. Quando você chega na sala de aula, você fala, paniquei. Deu ruim porque não sei o que vai acontecer. Ou senão você estava preso por uma ideia, do caso da fotografia, alguém falou, cara, vai lá, faz e tal. As pessoas acreditam mais do que a própria pessoa, que pode dar certo, né? Sim, sim. Então, cara, assim, eu tava fazendo conta esses dias. Eu acredito que eu já fiz mais de 3.000 ensaios fotográficos. Então, assim, eu tinha que fazer algumas lives para poder falar de várias experiências muito loucas que já aconteceram no estúdio fotográfico. Aí, ó, Samir, meu brother, Samir Varani, baita fotógrafo, irmãozaço meu, coração. Que delícia, um monte de gente legal. Ó, o Sam Cruz também. Júnior Gutierrez, minha irmã linda, minha mãe também tá aí, minha mãe acompanha todas as lives. Beijo, Ná, beijo. De tabela, tem aqui também um brother aqui, Sam Cruz também, Diogo Freitas, brotherzaço, só profissional de alta qualidade aqui, seguindo a gente. Jaque, Paulinho. Olha a Jaque, ó. A Jaque. Fotografada pelos dois, os melhores. Beijo, Jaque. Olha até minha sobrinha também. Tá aqui, ó, minha sobrinha linda. Então, assim, cara, eu fui descobrindo que o meu papel na fotografia já não era mais fazer a luz e entregar um ensaio fotográfico para XPTO. O que me alimentava mesmo era quando eu percebia o que estava rolando mesmo com a maioria das pessoas, eu falava assim, cara, eu vou entregar uma experiência para essa pessoa. Total. Eu não quero entregar só um material fotográfico. E outra coisa, as pessoas sempre tiveram vergonha de falar, eu faço book. E, cara, eu acho um trabalho incrível, porque você ter esse contato com a maioria das pessoas, por exemplo, vou fotografar a Renata Kirten. Você mal vai falar no ensaio, porque
ela já sabe muito o que ela tem que entregar. E aí, cara, beleza, é um trabalho um pouco mais mecânico. Então, mas é interessante que você falou, como ela já sabe muito o que ela vai entregar. E aí só que teve tá o uma grande... época que ela não sabia, né? Exatamente. Ela precisou aprender com alguém, ela precisou de muito tempo para poder criar um repertório aonde ela chega e ela entende que o fotógrafo quer isso, quer aquilo. Ou Exatamente. ela entende não só o que o fotógrafo quer, mas ela entende exatamente o que ela quer passar com essa fotografia, onde ela quer chegar com a fotografia dela. E tem uma história interessante, cara, eu não lembro qual fotógrafo que foi, que ele contou que chegou a Fernanda Montenegro para fazer um ensaio com ele, para você ver como que é a questão da experiência, né? Ela não é fotógrafa, Fernanda Montenegro. Só que ela chegou no ensaio para fazer uma matéria, acho que era para uma revista, e ela chegou no set, olhou para o set, olhou para a luz, o cara tinha usado uma luz muito contrastada, sabe? Ele botou uma luz toda lateral, assim. Aí ela olhou para ele e falou assim, vamos mudar essa luz, né? Vamos mudar essa luz aqui, que eu não tenho mais essa idade. O que ela quis dizer com isso, né? Acho que as pessoas os fotógrafos sabem disso. Quando você usa uma luz muito contrastada... mais a minha pele, né? Se você usar uma luz muito contrastada para uma mulher que já tem uma idade, as rugas vão ficar muito mais evidentes. Então, assim, cara, peraí, é uma pessoa que sabe usar uma luz. Então, assim, a experiência dela já disse para ela assim, ó, você não entende muito bem do que você está querendo fotografar e para que é a matéria. Entende? E é muito louco você falar isso, porque, veja, eu já fotografei várias pessoas que têm a idade da Fernanda Montenegro. Sim. Várias pessoas. Mas elas nunca tiveram a experiência. Então, se é um fotógrafo que, além de não ter a sensibilidade técnica, você não sabe muito bem a técnica. Você, poxa, sim. Como é que eu vou ajudar essa pessoa? A pessoa chega lá, na mesma situação que a Fernanda, e não tem essa troca com o fotógrafo. Como é que vai ser o resultado dessa imagem? Ela não vai gostar dessa foto. É aí que tá. Esse é o grande lance. A pessoa que tem muito isso, assim, do fotógrafo gostar, se apegar à fotografia que ele fez e achar que a fotografia que ele fez é a melhor coisa do mundo. Olha só essa foto que eu fiz, super contraste, olha o tanto de nitidez, e não percebe que tem uma pessoa ali. E aí que tá a questão do fotógrafo muito técnico, né? Porque às vezes quando você fotografa, você também faz esse tipo de fotografia de produto, que quando é uma coisa mais técnica, você fica olhando a imagem. Quando você consegue trazer o fotografado para fora da imagem, sim, aí você encontrou a sua fotografia. Porque a fotografia de pessoas não é nada sem a pessoa 100% para você, né? E para ela mesma. Mas ela, geralmente quando ela se mostra 100% para você, ela se encontrou ali. Ela tá plena, né? Tem uma pergunta muito legal aqui da Casey. Ela falou assim, ó, manda. Como vocês identificam se a pessoa é fotogênica mesmo? E aí, Casey, eu vou te falar o seguinte. Depois desses mais de 3 mil ensaios que eu já fiz, e eu sempre brinco assim, eu desafio qualquer pessoa. Eu vou deixar essa pessoa fotogênica em qualquer ensaio que eu for fazer. Eu desafio sempre as pessoas. Vários amigos meus, ou conhecidos, ou cliente mesmo. Eu estava fotografando para uma agência de publicidade, eu tinha que fotografar a equipe inteira. 2 pessoas me pararam assim antes do ensaio, me pararam assim na frente e falaram assim, cara, vai dar errado, você sabe disso, né? Eu não sou fotogênico, nunca consegui fazer uma foto que presta. Cara, você é fotógrafo, você não é mágico. E eu falei, cara, se você tiver a disponibilidade de me ouvir, você vai sair daqui com a sua foto. Aí ele falou, eu duvido. Aí foi aquele alvoroço, né, no estúdio. E eu acho que eu tenho isso gravado, cara. Como a gente costuma fazer a foto colocando o computador para a pessoa ver a imagem na hora. Porque, Casey, o mais importante para a gente situar as pessoas é que você precisa ter uma postura mais correta para você fazer uma foto mais legal, porque se a gente está meio cansado, e o brasileiro é meio cansado, né? Nossa, por natureza. Olha a diferença, olha para mim. Você está meio cansado e não tem ninguém que te pontua isso, e aí, ó, alguém te pontua e fala, puxa, melhora a sua postura. Ficou uma imagem melhor para você agora? Então, isso é uma das dicas que a gente descobriu, que a gente pode passar para as pessoas, que são dicas fundamentais para a pessoa reconstruir o corpo
naquele momento. Então você consegue perceber qual é o formato do rosto daquela pessoa, como é o nariz, como é a boca, qual é a proporção de testa, queixo, orelha. Então, com a experiência, você consegue perceber que uma angulação que você dirige à pessoa, você vai conseguir melhorar a imagem. Não, interessante, posso dar Claro. um fio nisso daí. Essa questão da fotogenia, que nem você falou, eu não acredito, eu acredito que todo ser humano, da mesma forma que todo ser humano pode cantar, pode dançar, ele pode não ser a nível de competição, mas Sim. ele consegue fazer. Sim. Então eu acho que a pessoa fotogênica, para ser fotogênica, ela tem que se conhecer, ela tem que conhecer o olho, ela tem que conhecer a sua boca, ela tem que gostar do seu nariz. Agora, sabe o que é muito louco? A maioria das pessoas não se conhecem a esse ponto. E aí é o maior desafio quando a pessoa chega no estúdio e fala, ó, eu não sei o que você está falando. Fala, ó, faz isso, mas não dá. E aí o que é que você faz? Você faz junto com a pessoa. Então, por exemplo, quando eu estava fotografando, sei lá, a Isabel Goulart, ela fez uma pose lá e eu falei, caraca, isso ficou incrível. Deu um design lindo na foto. Aí eu parei o ensaio e falei, Isabel, eu tinha uma intimidade. Falei, Isabel, como é que você fez isso com o corpo? E por que você fez isso? Então ela fez um movimento com o quadril e ela falou, cara, quando eu faço isso, eu diminuo o volume do meu quadril na foto na mesma hora. Ela falou, quer ver? Faz uma foto. Ela ficou normal. Fiz a foto, aí ela fez a pose. Cara, na mesma hora, sem Photoshop, só com o movimento corporal, ela conseguiu melhorar o desenho do corpo dela. Então, assim, as pessoas podem falar, mas a Isabel Goulart é um modelo profissional, ela é super Sim. magra, tarará, tarará. Mas eu apliquei isso em pessoas que são pessoas normais, pessoas comuns que nunca tiveram acesso. Porque assim, a gente não vai falar, você está fora do padrão. No meu ponto de vista hoje na fotografia, não existe um padrão para a pessoa fotografar. Não, fotografia é fotografia. Como um bilionário que a gente fotografou, por exemplo, o cara da criptomoeda, lembra? Sim, lembro. O cara não tinha muita mãe de fazer ensaio, o cara mais velho falou, cara, vamos fazer ensaio fotográfico. Então eu vou dizer, não, você tinha que ser mais jovem, tinha que ser mais elegante para poder o ensaio dar certo. Não. Exatamente. Você tinha que ter um peso tal, você tinha que ter a medida tal, isso não existe. Não, é uma pessoa comum. Então o que a gente faz? Mas só um adendo, o louco disso é que tá tão enfiado na cabeça das pessoas um padrão que a pessoa chega no estúdio já se imaginando ou querendo que a gente faça com que ela se transforme naquela pessoa que ela idealiza, que ela vê nos outdoors, que ela vê por aí. É a mesma coisa a pessoa chegar no salão e falar assim, quando eu vou cortar meu cabelo, eu falo sobre essa fotografia, o cara que corta meu cabelo, Davi, meu brother, tamo junto. Ele fala assim, cara, a pessoa chega aqui às vezes com a referência da Débora Seco, mas você olha para a pessoa, não tem nada a ver o cabelo. Exatamente. O cabelo da Débora Seco, eu quero igual, se não for assim, eu não quero. Então ele fala, então, cara, obrigado, não vou poder te ajudar. Sim. E aí que tá o grande lance, aqui, né? Fê Garcia, beijo. Fê Garcia, linda. Fezinha, Fê, maquiadora fantástica. Acho que tem uma galera também, o Alex também tá aí, a Ju, Alex da Prado, Revista Prado. Ai, que massa. Onde eu comecei aqui em Campinas. Devo muito a esse cara. Devo muito. Quer ver uma outra coisa muito louca que as pessoas acho que podem se identificar com isso? As pessoas descobriram a fazer a selfie, né? Naturalmente, levanta a câmera do celular, olha para cima, achou um ângulo, pronto. A partir desse momento, as pessoas passam a acreditar que só aquilo funciona. Então, várias vezes, a galera mais jovem chega lá, vamos fazer a foto? Vamos fazer outra foto. Não, do outro lado. Aí eu tiro a câmera da frente, vira a cabeça pro outro lado. Beleza, quando eu coloco, a pessoa faz isso. De novo. É muito isso, é igualzinho. Então é muito louco. Existe esse desafio de como você conseguir passar a informação para essas pessoas, para elas descobrirem que elas são uma infinidade de possibilidades.
né? Exatamente. Então, tipo, quando você levanta muito uma câmera, isso é uma outra coisa que as pessoas não sabem. Gente, quando você acaba de abrir a câmera do seu celular, ela abre em grande angular, ou seja, para você fotografar uma paisagem. Então, naturalmente, as extremidades da foto vai ficar mais distorcido. Eu tenho um exemplo disso aqui que eu separei para vocês, se a gente fosse entrar nesse assunto hoje. Manda bala. Isso aí é importante demais. É importante demais, porque as pessoas não têm essa noção. Você tá vendo? É a mesma pessoa, só que, ó, essa foto aqui, tá vendo que ela tá com a testa gigante, o nariz gigante? O que que a pessoa faz? Abre a câmera do celular e deixa ela bem perto do rosto, né? Porque você quer fazer um close. Só que esse é o maior erro, porque ela, como abre em grande angular, a tendência é que as extremidades fiquem, ó, distorcidas. Então, quando você afasta a câmera, ou senão, o truque do celular é assim, você abre a câmera e dá um pequeno zoom na câmera. Aí você vai deixar as extremidades com a proporção mais natural. Então, veja, as pessoas, eu não sei se você vai concordar comigo, mas as pessoas estão se habituando a se verem distorcidas. Sim. Porque você está aqui na distância do braço, abre a câmera em grande angular, faz uma foto e fica meio distorcido. Então, as pessoas estão acostumadas, Adriano, a se ver do ponto de vista delas mesmas. Então, o que acontece? É diferente quando você é visto por um olho treinado, por um olho de um profissional que já viu vários rostos, várias formas, várias pessoas com problemas inclusive de abrir um olho mais do que o outro. Isso acontece porque, né, não somos totalmente iguais um ao outro, simétrico. Então, o que acontece? Vamos frisar isso. Ninguém no planeta é simétrico, pelo amor de Jeová. Porque você faz a foto da pessoa, aí a pessoa fala, ai, não gostei. Aí eu olho pra foto, falo, não gostou do quê? Aí o meu olho esquerdo, ele tá um pouquinho maior que o outro. Sim, falo, sim. Gisele Bündchen não é simétrica. Não é. E o doido que você fala, isso aí que tem uma pessoa que falou que é Catuxas. A minha irmã. Catuxas. Sua irmã? Que ela falou que assim, aprendeu isso na marra nessa semana. É interessante falar disso, cara, porque assim... Eu vou te falar por quê. Sabe o que aconteceu? Como eu quero fazer um post depois sobre os meus primeiros ensaios, que foram um desastre. Foram ótimos. Eu já fui modelo, tá? Foram ótimos. Eu tenho 39 anos e eu já fui modelo. Ó, Xande, meu primo, acabou de entrar. Beijo, lindão. Manda beijo pra todo mundo aí. Aí, cara, o que aconteceu? Eu pedi pra elas, minha família tá lá em Salvador. Peraí, esse estúdio de anatomia da face, alguma dica de onde estudar mais? Não, meu querido, segue a gente aqui, ó, ser fotogênico, você vai aprender um monte de... Diogão, fica por aqui, Diogão, que você vai aprender muita coisa, cara. Esse Instagram foi feito só pra isso. E aí, sabe o que é que rolou, irmão? Tinha lá as fotos impressas, né? E aí eu falei, minha irmã, faça aí a foto e mande pra mim, porque eu quero postar isso num vídeo, beleza. Aí o que ela fez? Aqui tava a foto, ela deixou o celular inclinado. Aí aconteceu o quê? Quando ela me mandou a foto, velho, a minha perna tava desse tamanho e o meu tronco desse. Eu falei, não, a foto é ruim, mas se eu mostrar assim, vai parecer que eu fiz o truque, vai parecer que era pior ainda. Eu falei, não. Aí eu fui dirigindo como é que ela tinha que fazer a foto da foto para poder não haver a distorção. Porque é muito doido isso, Adriano, você falar, porque é interessante isso que a gente vai para a questão do olhar, né? Quando você não tem um olho treinado, você não tem um olho que consegue perceber essas nuances de distorção, de o que está certo, o que está errado. Olha, essa luz é boa, essa luz não é tão boa. Da pessoa usar uma luz que não é tão boa. Então, às vezes, você está achando que você não é fotogênico, que você não sai bem nas fotos, que você não consegue... eu não gosto de fazer fotografia porque eu não fico bem, meu sorriso é feio, não sei o quê. Porque ela, por algum motivo, se fotografou de um jeito errado. E às vezes não é nem só o ângulo, às vezes ela pode ter errado 2, 3 vezes, né? No ângulo, na luz, porque também piora. Sim. Então, assim, se você junta um combo... Ela tava meio errada mesmo. Né? Sim, e você junta um combo de luz, não entender muito bem como funciona a questão da câmera, a questão técnica, e outra, não saber o que você quer passar com essa foto. Sim.
que é uma das coisas que faz essa tríade funcionar, Sim. não adianta, cara. Uma coisa Sim. que eu faço muito, cara, quando eu vou fotografar, e uma coisa que foi acontecendo meio que orgânico, e eu fui fazendo esse desafio pra mim, na realidade, não era nem pro fotografado, porque todo mundo chegava com essa coisa do lado, né? Eu tenho o melhor lado. Esse lado aqui é o meu melhor lado. Aí você começa a fotografar a pessoa, o melhor lado e a cabeça assim, né? Sim. Caída. Sim. Que quando a gente tá editando as fotos, tem 300 fotos da pessoa assim, a gente quando tá editando, quando a gente vê, a gente tá assim, ó, tratando as fotos. Porque a pessoa tá com a cabeça caída o tempo inteiro. E aí o que acontece? Como que a gente tira isso da pessoa? E isso aconteceu inúmeras vezes. Da pessoa vir pronta com apenas uma opção. É que nem o ator que chega com o texto decorado e aí ele passa o texto pro diretor, aí o diretor escuta, pô, muito bom, mas vamos fazer de um outro jeito? Ah, eu não sei, eu já só sei fazer desse jeito, porque eu treinei muito desse jeito, eu só sei fazer esse... Cara, você virou ali uma estátua, né? Uma estátua que não pode mexer mais. Então, o que a gente geralmente faz no ensaio? Você faz muito disso também. Quebrar essa pessoa. E aí eu quebro geralmente falando assim, vamos fazer do outro lado agora? Ah, mas esse lado não é tão bom. Vamos fazer um teste? Não, vamos fazer um teste desse lado. Não, vamos fazer desse lado aqui porque eu fico melhor e tal. Você sabe Fala, tudo bem. Sabe qual é o melhor argumento para isso? Eu falo assim, beleza, se você estiver fazendo um catálogo para uma loja e são 200 peças de roupa, você vai depois folhear o catálogo, você vai conseguir ver um catálogo da pessoa com a mesma pose o tempo inteiro. Aí eu pensei, eita, meu Deus, é verdade, eu preciso, né, ser outras coisas. Então isso essa ampliar. quebra de paradigma. E você já passou por isso também, que a pessoa começa o ensaio e a gente vai fazer um pouco disso, você vai fazer um pouco disso no canal aí, de mostrar que a pessoa quando chega no ensaio, eu costumo fazer isso. Eu faço uma foto sem dirigir. Faço uma foto. Ah, vamos lá, vamos ver como que você é e tal. Aí a gente faz uma foto. A pessoa vê aquela foto e fala assim, ah, então não tô tão bem. Eu falo assim, agora vamos continuar. Aí o ensaio todo acontece. A gente quebra a pessoa pro outro lado. A gente quebra ela pra frente, quebra ela pra cima. A gente mostra o tanto de possibilidades que ela pode chegar. Porque o que acontece também, eu ia falar disso lá atrás e acabei lembrando agora. Essa coisa das poses, de você também ter coisas muito, muito prontas. As pessoas olham uma coisa e falam assim, vou fazer desse jeito. O melhor ângulo é assim. A pessoa vem pronta dessa forma. E a forma não consegue fazer uma boa fotografia por ela sozinha. Tem que ter uma pessoa por trás, tem que ter uma vida. Então, se você cria uma forma de algo que você não acredita, que você não sabe nem de onde veio, é difícil você conseguir passar uma verdade. Copiou da revista, parou, faz a foto. Sim. Aí, quando a gente quebra e consegue achar a pose da pessoa, então a gente percebe qual é a importância de você ter uma pessoa que saiba te conduzir por esse caminho, que é um caminho difícil, não é um caminho que você aprende de um dia para o outro, mas é um caminho de treino. E quando você encontra essa pessoa que tem essa generosidade de passar fora o ensaio, porque assim, a maioria dos fotógrafos vai lá, vamos fazer um ensaio fotográfico. A pessoa chega, a gente faz foto, monta uma luz bonita, e a pessoa sai de lá sem a experiência, sem ter vivido aquele momento. Aí a gente volta à questão dos fotógrafos lá de fora, que eles entendem que eles precisam trazer toda a responsabilidade para eles. Sim. Faz muito tempo e os meus ensaios passaram a fazer diferença para mim e para as pessoas depois que eu aprendi que eu não precisava mais me preocupar com a questão técnica de luz. Sim. E que eu tenho que me concentrar naquela pessoa. Porque de repente ela não tem a experiência, ela não está vendo o que a gente está vendo ali na câmera, não é? E aí, fazendo um paralelo a isso, quando eu fotografei algumas celebridades, sei lá, Daniele Vinitz, Rony Von, Bel Marques, enfim, Paloma Bernardi, sempre tinha espaço para você dar algum tipo de informação que de repente ela não tinha a consciência. Às vezes ela fazia, mas às vezes dava errado e era uma baita foto, que tava com o rosto incrível, cabelo incrível, e o corpo meio que ficou com um desenho não tão bom quanto você tendo a consciência. Por isso que eu acredito muito que é mais fácil a gente fotografar quem trabalha com dança, quem faz yoga, porque essas pessoas têm mais consciência corporal. Sim. Então, não só corporal, né? Não só corporal também, uma consciência do que quer e do que quer passar com aquilo. Tem uma verdade já meio que
que colocada na frente, assim, é interessante. Isso passa porque, assim, não existe uma fotografia, não adianta. Se você não tem um olho que está dizendo alguma coisa, que quer dizer alguma coisa para o outro, essa foto não vem. A gente pode colocar um truque ou outro, mas ela não vem. Ela precisa de um processo de amarrar esse corpo com essa intenção. Sim. E tudo isso tem uma direção, tem um caminho a ser feito, tem que ter ali uma direção para esse caminho, e isso precisa de alguém te conduzindo. Você Sim. pode tirar foto em casa, você pode fazer isso, mas tem que ter alguém que te conduza para que você não fique fazendo com que o mesmo erro aconteça por muito tempo e você não consegue evoluir e chegar na foto que você fala, nossa, que pessoa interessante, né? E não assim, olha que foto. Não, que pessoa interessante. Olha que verdade. Por que eu estou interessado por essa fotografia? Por isso que eu estou interessado nessa pessoa, né? E hoje a gente precisa disso, porque a gente está lidando com isso, assim, todos os profissionais de todas as áreas estão tendo que lidar com uma câmera, com uma foto, com uma divulgação. Sim. E não sabem fazer isso. Sim. Aí, como é que eu faço? A Mari acabou de falar aqui. Eu nunca tinha feito o ensaio. Aí o Adriano fez uma pergunta para mim que achei fantástico. Ele falou, é muito fácil, ouve e faz. Isso foi tudo. E isso é incrível. Mari, beijo. Isso é incrível. Quando você chega, sei lá, para fazer qualquer coisa na vida, se você chega lá e fala assim, eu quero aprender a surfar, eu quero surfar. Você não vai pegar uma prancha e vai entrar na água. Você não vai fazer isso. Se você for fazer isso, a probabilidade de dar errado é muito grande. Então, quando você percebe que tem alguém que está ali, aí você encontrou alguém na praia que se predispôs a dar ali algumas informações. Então, essa pessoa tem a possibilidade de ou dar atenção àquilo, dar a devida atenção àquilo e absorver aquilo para colocar em prática um pouco na frente. Ou se não, fala, não, eu prefiro ir do meu jeito. Então, a probabilidade de dar errado quando você quer fazer sozinho é muito maior. Aí, agora, Mari, eu queria te fazer uma pergunta. Porque o meu propósito na fotografia é justamente isso, fazer uma experiência com as pessoas. É meio que um workshop mesmo. Ô Mari, se você for fazer um outro ensaio com uma outra pessoa e de repente esse fotógrafo não te fala nenhuma informação do que você tem que fazer, você acredita que você vai ter um desempenho melhor, lembrando das coisas que eu te falei no ensaio? Cara, eu fico muito curioso para perguntar isso para as pessoas, cara, que eu fotografo, porque a experiência que eu tenho quando a pessoa vem fazer a foto comigo pela segunda ou terceira vez, eu percebo, e até a pessoa lembra, tá vendo? Essa aqui, ó, que você me falou, já estão fazendo. Aí você... Sim, total. Porque a maioria das vezes você não vai encontrar aquela pessoa que vai te ajudar na praia para te dar umas dicas para surfar. Sim. Né? Então, de repente, você chega... Mas aquelas dicas são preciosas, né? Porque quando você for para qualquer mar desse mundo, você tem aquelas dicas, aquele caminho que alguém te deu, ó, faz assim, entra mais ou menos assim, né? Você tem ali um caminho que alguém deu para você, né? E deixou a sua vida um pouco mais tranquila para você conseguir fazer o que você se predispôs de uma forma plena, né? Você consegue aproveitar muito mais aquela experiência, né? Então, quando você encontra ali alguém que já olha suas características, já fez outros ensaios com outras pessoas com as características semelhantes e percebeu que deu certo, então é um caminho. É a mesma coisa do cantor que vai começar a carreira, o cara olha, poxa, eu quero cantar aqui igual, sei lá, Roberto Carlos. Beleza. Vai chegar no início da carreira, ele pode ser tipo quase a cópia, mas ele vai perceber que ele pode encontrar a identidade dele. Ó, a Casey fala assim, não esqueça de dar a dica do pescoço, estou curiosa. Tem que dar. E, mano, não sei se já tá acabando a live aí, eu acho que a gente já tá chegando. Daqui a pouco já vai cair isso daí. Você vai dar essa dica do pescoço? Dica rápida. Casey é o seguinte, me fala o que é que você acha melhor, tá? Uma foto minha assim ou assim? Um ou dois. Você fica mais alongado, independente de ser magro, mais cheinho, não importa. Qualquer pessoa, quando a gente se coloca numa situação que a gente não conhece, por exemplo, uma pessoa que você não conhece com uma câmera gigante na sua frente, a tendência é você fazer o quê? É isso. Naturalmente acontece isso e você não percebe que você está fazendo isso. Você tem mais atitude na vida. Não é só na fotografia, não. Se você chega numa entrevista de emprego, 1 minuto e 40 restante.
Se você chega numa entrevista de emprego e aí você tá nessa postura, sem a pessoa perceber, ela vai olhar para você como candidato e falar assim, ela não vai sentir confiança, ela não vai saber nem o motivo, mas ela não vai sentir confiança em você. Exatamente. Mas se você chega com uma postura mais correta, ó, atitude, eu tô aqui para o que deve é. É a mesma coisa que acontece na foto, porque a fotografia é um recorte da realidade daquele momento. Então, se naquele momento você se permite só sentir medo, a fotografia, aquela foto vai denotar isso. E se você ouve o que aquele maluco tá te falando, traz a cabeça para frente, o pessoal fala, nossa, eu tô me sentindo uma tartaruga saindo do casco, tô toda pegada. Fala, não, mas é isso mesmo. Aí você fala, cara, é isso, faz isso que vai dar certo. Aí você mostra a foto na hora para a pessoa. Aí pode ser que não seja o 100% que ela pode oferecer, porque olha a quantidade de espaço que a gente tem para brincar com isso. Mas ela vai ter a consciência de que ela vai entender até onde ela pode ir para ter uma foto melhor. Irmão, 30 é isso aí, segundos. vai cair, 30 segundos. Galera, Massa demais. Primeira Irmão, brincadeira aqui. Massa ter você aqui. Galera, manda para alguém que você acha que pode ajudar. Indica o canal. Tamo juntos. Grande beijo. Deixa salvo aí essa live aí no Ser Fotogênico. Vou tentar a gente aprender vai- a salvar aqui agora. Vai sim, vai sim. Quando terminar aí você salva. Gente, obrigado. Fabiano Rinaldi acabou.